Na Rádio Bandeirantes, eleições 2022. Agora 9h12, Jornal Gente da Rádio Bandeirantes levando, nessa semana, ao ouvinte da Rádio Bandeirantes, um panorama da eleição nos estados. Estados fundamentais para alianças, para apoios federais, para o quadro nacional que a gente vai ter saindo das urnas a partir dos meses de outubro. E um país tão grande, um país continental como o Brasil, com características tão diferentes, né, entre as suas regiões, também do ponto de vista político, tem variações muito grandes. Já trouxemos nessa semana para o ouvinte da Rádio Bandeirantes o quadro eleitoral do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Paraná, e hoje, quinta-feira, é o dia de conhecermos melhor como está a eleição estadual na Bahia. O jornalista da Band em Salvador, Luiz Felipe Veloso, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Luiz Felipe, bom dia. Muito obrigada por conversar conosco. Eu que agradeço, é uma honra falar com você, Thaís, com a querida Sônia Blota também, uma satisfação Tudo enorme bom, Luiz? Poder falar desse clima novelesco que envolve, né, literalmente novelesco, que envolve as eleições aqui na Bahia em 2022. Qual que é a novela que acontece agora na Bahia, hein, Luiz Felipe? Olha, o grande capítulo dessa semana é a expectativa pela escolha do vice-governador na chapa do ex-prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto. Vocês conhecem esse nome, né? Antônio Carlos Magalhães, senador da República, ex-governador da Bahia. O neto dele, também deputado federal de grande relevância, foi presidente do Democratas Nacional, envolvido em toda aquela polêmica com o Rodrigo Maia, o ex-presidente da Câmara Federal. O ACM Neto se lança candidato ao governo há 2 anos, né? Ele saiu da Prefeitura de Salvador após 2 anos de uma boa avaliação, se lançou candidato, nesse ínter e caminhou por toda a Bahia e tirou algumas cartas da manga, eu poderia dizer assim, Sônia e Thaís. Por quê? Porque ele conseguiu trazer do lado do governo petista, que está, esse ano, completa 16 anos no poder, né? Desde as 2 gestões de Jacques Wagner e agora a conclusão da gestão do Rui Costa, do PT, ele conseguiu trazer pessoas muito importantes, né, apoios importantes, como a do PP, o partido, o Progressistas, né, que nacionalmente apoia a gestão de Jair Messias Bolsonaro. Na Bahia se mantinha firme ao lado da gestão petista até o início deste ano, quando tudo parecia estar organizado. Houve um desentendimento na composição da chapa do agora candidato Jerônimo Rodrigues, do PT, que é ex-secretário de Educação de Rui Costa, é o candidato já escolhido, oficializado pelo PT, e durante esse processo de escolha, o atual vice-governador João Leão mudou de lado e passou a apoiar, então, o ACM Neto, levando uma base de prefeitos, diria para vocês, a maior quantidade de prefeituras do estado para a base de ACM Neto, que hoje tem, de acordo com as pesquisas, grandes chances de vencer no primeiro turno. Mas tem um detalhe, eu vou voltar para o começo da minha fala, Sônia e Thaís. A novela que envolve a convenção a ser realizada amanhã pelo União Brasil, aqui em Salvador, para oficializar a chapa de ACM Neto, é quem vai se posicionar na função de vice-governador com o ex-prefeito de Salvador. Porque na tentativa de trazer tantos partidos do lado petista e criar uma coalizão para tentar vencer, após 16 anos, a hegemonia petista no estado, a ACM Neto criou uma grande ciumeira entre os partidos. E hoje, PDT, Republicanos, PSDB e o próprio União Brasil estão no páreo, né? O ex-prefeito de Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia, um grande entreposto comercial para todo o Nordeste, Feira de Santana, né? O José Ronaldo, ele nesse momento lidera o páreo nas apostas. Mas tudo pode acontecer porque os 4 partidos, e repito, são partidos, o PDT com o apoio nacional de Ciro Gomes e os demais com o suporte de apoio, na base de apoio do governo Bolsonaro, eles estão muito de olho e isso está dando uma baita briga, tanto que a convenção é amanhã e até agora não há sinais de escolha do vice. Você vai ter mais um capítulo aí dessa novela para contar pra gente depois dessa convenção, hein, Luiz Felipe? E o que eu queria saber para você, porque assim, a Bahia, vamos combinar que é um capítulo à parte das eleições do Brasil, né? E a gente sabe que, e assim, até em termos de comportamento, né, o jeito que você conta as histórias realmente parece
A gente vê que entre eleição, sai eleição, a Bahia continua sendo a Bahia nessas eleições. Aliás, minha querida Bahia, aproveitar para mandar um abraço aí para esse povo que eu adoro tanto, um abraço ao pessoal aí da Band Bahia, que eu gosto tanto. Manda um grande beijo para todo mundo. Mas, Luiz, o que eu quero te perguntar é o seguinte, e aí, tudo bem, as pesquisas dizem que a ACM Neto ganha no primeiro turno, mas se o Auxílio Brasil entrando em ação, você acha que dá uma mexidinha no quadro? Sônia, eu acredito, e aí analisando com muito cuidado, eu acredito que neste momento nada é pior para as urnas na Bahia nesse momento do que a escolha que a ACM Neto fará para a posição de vice. Vou lhe explicar por quê. O Auxílio Brasil é de grande importância, até porque a gente sabe que desde o Bolsa Família, esses auxílios que são fundamentais para a composição da renda das pessoas mais pobres, cidades no Agreste, no Sertão, muitas vezes tem como o benefício federal a única fonte de renda. Eu costumo viajar muito para o interior do estado, sobretudo para essas cidades em situação mais crítica, e o que a gente vê é de verdadeira devastação na área da pecuária, da agricultura, e só esses benefícios é que acabam sustentando. Então, tem fator preponderante, Sônia? Sim, pode ter. Mas nesse momento, a composição das chapas diz muito, porque eu não disse uma coisinha do lado petista. Após 12 anos, Gedel Vieira Lima volta a subir num palanque petista depois de romper com Dilma Rousseff, de quem foi ministro, né? O MDB, com a ida do PP, do Progressistas, para o lado carlista, como a gente chama aqui, né? O PT atraiu de volta o MDB do ex-ministro Gedel Vieira Lima, que foi solto no ano passado, né? Cumprindo boa parte da pena, depois daquele escândalo das malas, dos 51 milhões de reais encontrados em um apartamento aqui na área nobre de Salvador, em setembro de 2017. Então, as pessoas estão, o eleitor médio está se questionando o seguinte, afinal de contas, e aí eu vou usar uma expressão dos analistas políticos aqui da Bahia, tem mais vermelho nesse azul ou mais azul nesse vermelho? Né? As chapas criaram um ambiente onde não se consegue mais, em hipótese alguma, identificar quem é oposição e quem é situação, quem é direita e quem é esquerda. Então, se, por um lado, os petistas conseguiram fazer essa definição, por outro, a ACM Neto tem até amanhã para tentar, digamos assim, amenizar esse peso, né, da reorganização. Por exemplo, um dos candidatos à posição de vice de ACM Neto era um grande inimigo do carlismo no tempo do avô dele, o deputado federal Marcelo Nilo, que era do PSB e passou para os republicanos. Essa composição ainda vai dar muito o que falar. E, claro, ainda tem um outro fator que tem minado, de alguma forma, a campanha de ACM Neto. É que o ex-ministro da Cidadania, João Roma, o ex-ministro da Cidadania de Jair Bolsonaro, João Roma, ele era aliado de Neto, foi chefe de gabinete da prefeitura de ACM Neto e foi alçado à política pelo próprio Neto. Hoje, ele faz uma oposição bastante crítica e pior, conhecendo tudo dos bastidores na gestão de ACM Neto em Salvador. Então, cada fala dele em público, em vez de projetá-lo nas pesquisas, derruba o ACM Neto nos números. Isso tem feito muita diferença por aqui. Tanto que a Bahia, foi fator, dizem os analistas, que foi o fator preponderante para não dar certo, uma tentativa de acordo de paz velado entre União Brasil e PT nacionalmente, para que o Luciano Bivar tirasse a candidatura, e de uma vez por todas, PT e União Brasil se unissem numa coalizão que seria aparentemente invencível para evitar uma reeleição de Jair Bolsonaro. A Bahia teria sido ponto crucial para que o PT nacional, deixasse de lado esta decisão, Sônia. E deixa eu te uma outra curiosidade, Luiz Felipe. Há uma espécie de pacto de não agressão entre ACM Neto e Lula na Bahia? Eu faço essa pergunta porque ACM Neto lidera de longe as pesquisas para o governo do estado e Lula lidera de longe as pesquisas para presidente na Bahia. Ou seja, o mesmo eleitor que vota em ACM Neto é muito provável que vote em Lula. Não interessa a ambos esse confronto, mas existe o candidato do PT ao governo do estado. Como é que ambos lidam com essa divergência, digamos, hein, Luiz Felipe?
Thaís, eu diria que você praticamente está na Bahia a fazer essa leitura. Ai, quem me dera, viu, Luiz Felipe? Quem me dera. Que delícia. Quem costuma trafegar? A Bahia é um estado com 417 municípios, né? É um estado enorme, com proporções continentais. Então, a gente pode já levar em conta que lá nos pontos mais distantes do estado, a questão partidária não faz muita diferença para o eleitor em alguns desses pontos. E nesses locais, confunde-se muito o voto pela, entre aspas, renovação política com a eleição de ACM Neto contra o PT, que está há 16 anos no poder, ao mesmo tempo numa tentativa de trazer de volta Luiz Inácio Lula da Silva, que teve todo o populismo no seu entorno, né, durante toda a sua jornada no poder, e que de uma certa forma é tido como o nordestino, aquele que trouxe desenvolvimento para algumas regiões mais distantes no estado. Então, é muito comum, e as pesquisas têm apresentado isso, sobretudo as pesquisas qualitativas, têm mostrado muito que o que tem feito a diferença nesta eleição não é a escolha, não é em quem eu vou votar, mas em quem eu não votaria. A taxa de rejeição que tem feito toda a diferença. Por isso, Lula e ACM Neto, neste momento, apresentam uma taxa de rejeição menor. E isso faz com que os dois estejam envolvidos nesse mesmo processo, no ato de votação do eleitor desses locais. Bom, não há pacto de não agressão a partir do momento em que Lula veio a Salvador e foi cobrado pelos apoiadores, né? Durante um período anterior ao lançamento de campanha oficial de Jerônimo Rodrigues aqui na Bahia, pelo PT, ele foi cobrado pelos apoiadores que se posicionasse quem era o candidato dele da Bahia. Então, em todas as entrevistas que deu aqui e em todos os palanques por onde passou, ele foi obrigado a deixar claro, até porque vale destacar uma coisa: na Bahia, o PSOL faz campanha dura contra o governo de Rui Costa, né? Está mais posicionado ao lado de algumas frentes sindicalistas. Então, na Bahia, a oposição do PSOL é duríssima contra Rui Costa, mas nacionalmente o PSOL apoia Lula. Então, também, não só para que isso ficasse muito claro em relação a ACM Neto, mas que também ficasse muito claro em relação ao candidato do PSOL, o ativista social Kleber Rosa, o cientista político Kleber Rosa, que é policial civil também e que é candidato do PSOL aqui na Bahia. Então, essa cobrança dos aliados fez com que esse jogo ficasse um pouco mais nítido. Porém, repito, nos pontos mais distantes do estado, por onde o presidente não passou, é muito comum ouvir dizer: vou votar em Lula e ACM Neto. E ACM Neto, de forma muito inteligente, não deseja nacionalizar a campanha política justamente para evitar a rejeição. E por isso tem postergado a decisão do vice, porque ele sabe bem, se ele não tem um apoio nacional, né, que o dê suporte, né, o dê respaldo para receber esse voto do eleitor médio, ele também não pode escolher um vice que cause tanta rejeição nesse momento. Daí porque o próximo capítulo dessa grande novela acontece amanhã na convenção do União Brasil, aqui no Centro de Convenções de Salvador, minha gente. É isso aí, o Luiz Felipe Veloso, jornalista da Band, direto de Salvador, dividindo conosco aqui no Jornal Gente o quadro eleitoral da Bahia, neste dia 4 de agosto, porque tudo pode mudar a qualquer momento. Muito obrigada, viu, Luiz Felipe? Bom trabalho para você. Lembrando que domingo é a data dos debates estaduais na tela da Band, também na Rádio Bandeirantes. Vai haver debate na Bahia, vai haver debate em São Paulo, em praças por todo o Brasil, e você confere conosco essa super cobertura. Bom trabalho, Luiz Felipe, até a próxima. Faltou deixar um detalhe. Na tentativa de evitar a rejeição, o ACM Neto não confirmou presença no debate da Band aqui na Bahia, tá? Ele, que era um crítico, deu entrevistas aqui na Rádio Band News FM, na TV Band Bahia, falando que estava preparado para o debate. Simplesmente, nos 45 minutos do segundo tempo, resolveu simplesmente não dizer se vem ou se não vem. Não mandou representante para a última reunião e nós estamos na expectativa, porque hoje se encerra o prazo para que os assessores dele entrem em contato confirmando a presença. Eu acho que ele aparece, viu, Luiz? Eu acho que ele aparece. Debate da Band, ninguém pode ficar de fora. Não fica. Eu tenho fé. Por aqui a gente não tem histórico de ausências, não. Será a primeira vez. Vamos aguardar. É isso aí. Obrigada, Luiz Felipe. Obrigada, Luiz. Um abraço, gente. Bom dia. Muito obrigado.
Bem, já que a gente está aqui na página eleitoral do Jornal Gente desta quarta-feira, vou aproveitar para divulgar a pesquisa Poder Data, que está sendo divulgada agora, realizada de 31 de julho a 2 de agosto, e mostra que o quadro para a sucessão presidencial segue estável, aqui com uma pequena oscilação. Luiz Inácio Lula da Silva tem 43% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Jair Bolsonaro tem 35%. Segundo o Poder Data, em relação à última pesquisa, Lula manteve o mesmo percentual, Bolsonaro caiu 2 pontos percentuais. Tinha 37, foi para 35, portanto a diferença entre eles, segundo o Poder Data, é de 8 pontos percentuais. Ciro Gomes tem 7, Simone Tebet 4, André Joanones 2 e os demais candidatos 1 ou 0%. Em relação aqui a votos válidos para a presidência da República, é aquela conta que indica se haverá ou não segundo turno. Lula teria hoje, segundo o Poder Data, 45%, Bolsonaro 37%, portanto, sim, com o segundo turno acontecendo nas eleições para a presidência da República. O Poder Data, nessa pesquisa que está sendo divulgada agora, também traça o confronto para o segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Nessa medição, Lula tem 50%, Bolsonaro 40%, uma diferença de 10 pontos percentuais entre ambos. A diferença na medição anterior era maior, era de 13% e caiu aqui no segundo turno, segundo o Poder Data. A pesquisa foi realizada entre os dias 31 de julho a 2 de agosto de 2022, 3.500 entrevistas em 322 municípios nas 27 unidades da Federação Brasileira. Muita emoção nos aguarda.